Como as informações em saúde vêm chegando para nós nos tempos atuais? O que mudou, né, nas últimas décadas, especialmente depois das redes sociais, depois dos influencers em saúde, dos especialistas que tanto aparecem por aí, especialmente quando a gente fala da maternidade ou da parentalidade, pais e mães tendo filhos e buscando informações do melhor criar dos seus filhos, do melhor cuidar, de propiciar o melhor que a gente espera para os nossos filhos. E esse é um assunto que para maternidade, para pais, para pediatras, para ginecologistas, para médicos de uma maneira geral, tem chamado muito a atenção, porque neste caldo de tanta informação, a gente tem coisas espetaculares, influenciadores de alto nível, com informações de qualidade, as próprias sociedades científicas trabalhando nesse caminho, mas também temos muita desinformação. E para bater um papo sobre isso, o que vem mudando e como é que a gente tem traçado esses olhares sobre essa questão, eu e aqui a Rosana no R3K, Sua Saúde, nossa especialidade, temos a honra, o privilégio e a alegria, Ana, de receber você aqui. Ana Paula Pontes Ferreira, jornalista, editora-chefe da revista Crescer. Eu não vou falar aqui há quantos anos, mas ela está no Grupo Globo há muito tempo e comandando a revista Crescer, talvez o maior portal de informações hoje, de notícias ou de informações de matérias de qualidade para as famílias, especialmente com esse olhar voltado para o DNA da revista, que é o Crescer. Seja muito bem-vindo, Ana, ao nosso bate-papo. É um prazer, uma honra ter você conosco aqui. A honra minha, prazer, minhas fontes há tantos anos. Eu que fico muito feliz de estar aqui, muito honrada. Esperada, essa não demorou, mas achamos uma data que deu certo, consegue, né? A gente consegue, que deu certo. Eu já começo perguntando para você, Ana, no teu olhar nessa trajetória dessa inserção digital, né? Eu sou do tempo, quando eu comecei a pediatria, a gente estava conversando, onde a revista Crescer nasceu junto com o meu consultório de pediatria. Então, a gente tinha pouca fonte de informação e os pais iam na banca de jornal comprar a revista para ler uma matéria sobre crescimento, sobre dentição, sobre amamentação, enfim. O que vem mudando, assim, nesses últimos tempos, em termos desta comunicação, em termos gerais? A gente vai aprofundar um pouco em cada um desses detalhes, mas como é que você enxerga 30 anos atrás o meio físico, a informação comprada na banca de jornal e hoje as possibilidades de acesso que as famílias têm? Bom, eu lembro que o meu filho tem 21 anos, né? Eu lembro que quando ele nasceu, eu tenho até hoje um recorte da Crescer. Nessa época eu ainda não estava na Crescer, mas do calendário de vacinação. Né, que era muito isso, né? Até lá atrás, né, a informação ela estava muito ali, né, na revista, né, nas bancas era mais restrita, né, com os pediatras, né, com as famílias. E eu entrei na Crescer, né, há muitos anos, como você falou, já faz 16 anos, e a gente é muito curioso como a informação ela foi expandindo, né? Então, ela saiu ali, né, houve uma transformação ali, né, muito gradual ali, né, dos grandes veículos e foi se expandindo ali para começar com as redes sociais, né, era o Facebook, né, principalmente, depois, né, veio o Instagram, e aí teve esse boom, né, mais recentemente. O que a gente vê, assim, né, hoje em dia, até porque a gente conversa muito com as famílias, tem um lado, não dá para a gente falar que a gente é super fã da tecnologia lá na Crescer, a gente entende que é uma maneira muito democrática também, né, da gente informar e para quem recebe informação, mas tem que ter muito cuidado. Então, a gente percebe que os pais hoje, eles são até mais informados do que eram lá atrás, então a informação consegue chegar de maneira muito rápida para eles, mas, ao mesmo tempo, assim, é uma chuva de informações que eles ficam confusos. Então, aí a gente percebe que precisa de uma curadoria ali, Essa né? é a palavra. Do que é verdade, para qual caminho eu vou, né? Como você falou, tem muito hoje muito criador, muito produtor de conteúdo que realmente tem uma preocupação muito grande, né? Muitos influenciadores, até parceiros nossos que realmente, né, contribuem, né? Leva aquela informação ali, ajuda a chegar em mais pessoas. Mas a gente vê também muita desinformação,
né? Então, ali de informação diversas, assim, desde colocar da introdução alimentar, né, até uma vacina. E aí, dependendo do público que aquela, né, aquela personalidade alcança, aquela informação ela vai sendo disseminada ali, né, naquele grupo, né, na família, nos amigos da escola. Então, hoje a gente vê os pais até perdidos, né, muitas vezes, né, da onde o que está certo e o que está errado. E a gente vê muito no nosso papel enquanto, né, um veículo aí especializado, né, e principalmente em saúde infantil, né? com credibilidade, né, a gente tá o tempo todo, a gente tem um amparo muito grande na ciência, né, em conversar com vocês para, né, para traduzir, né, a ciência aí para os pais. Então a gente vê muito hoje em dia também já passou da parte que os pais realmente acabavam acreditando em muitas coisas, mas eles também agora dando um passo atrás, não é tudo que eu posso acreditar, e a gente vem agora, vem agora com IA, então a gente tem mais esse fator. E agora eles realmente vão ali, bom, eu preciso agora fechar esse meu círculo aqui para entender o que é, não. Então a gente percebe o nosso papel, quanto veículo, vocês enquanto especialistas, de realmente, a gente percebe uma volta de, olha, eu preciso olhar aqui, né? Então, a gente conversou com os pais, eles falaram, a gente gosta muito de conteúdos quando a gente sabe que tem um especialista, né? Porque a gente sabe que a gente pode confiar. Então, assim, a gente ainda está vivenciando um momento... Uma transição. E aí a gente vem com o IA, você vê que hoje em dia as pessoas não sabem, né? Esse vídeo é real ou não é? Isso. Né? Eu acho que isso ajudou, né? Porque a gente começa a desconfiar Começa a desconfiar. Mas a gente desconfiava menos. Olha ele falando aqui agora, será que é ele mesmo, né, que falou, ele que gravou? Ana, eu vejo assim, e eu acho que vocês devem estar deve ser bem complicado o limite tênue do que você falou, da responsabilidade que vocês têm em passar informação, porque essa informação certamente vai ser muito veiculada, então, tremenda responsabilidade, o papel da curadoria, que é fundamental. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem determinadas notícias, matérias que vendem mais do que outras, né? O exemplo clássico que a gente sempre fala de vacina. O número de mortes preveníveis é muito menos notícia do que, eventualmente, um caso que teve alguma complicação relacionada com uma vacina. Então, eu acho que esse limite também é tênue, porque para nós, técnicos... eu tenho segurança e é muito mais fácil eu falar das coisas que eu tenho evidência, porque eu não tenho a necessidade de vender uma informação, não tenho isso. É diferente do veículo de comunicação, que ele precisa fazer uma chamada, uma manchete que seja responsável, mas que, ao mesmo tempo, aguce o leitor a falar, isso eu quero entender, eu quero ler. Então, como é que funciona aí? Eu sei que não tem uma resposta assim, mas... eu imagino que seja um limite complicado para vocês, porque se você me puser para pôr manchete, eu só vou colocar coisa que provavelmente não vai vender muito, porque a gente quer a notícia, né, das coisas positivas que a gente tem e não sensacionalistas. Então, como é que funciona isso na prática? O que você falou é isso mesmo, né? A gente percebe até ali no nosso dia a dia, né? Você fala, puxa, mas essa matéria é tão importante, né? Por que isso aqui não viraliza? Né? Porque agora tudo, né? O que viraliza, né? Engaja. O que engaja, exatamente. O que a gente faz? Acho que tem dois caminhos, assim. A gente não abre mão de dar aquela notícia certificada, né? Apurada, custe o que custar. Por exemplo, a gente sabe que assunto de vacinação, que para a gente, né, é um assunto muito caro, a gente sempre vai cobrir, sempre vai ser a favor, sempre vai falar, a gente perde seguidor. Muito. E a gente vai continuar falando, a gente, né? Agora, como que a gente chega, né, a gente alcança esse público, né, pela informação? O que a gente tem buscado muito, e aí a gente vem muito pelas histórias. Então, se a gente vai falar de algum assunto, a gente entende conta uma história, assim, a partir de a gente tem os pais e as mães muito próximos da gente, porque a gente entende que é uma maneira também de quem está assistindo
falar, puxa, olha... Me aquilo lá identifico, né? se identifica, exato, essa é a palavra. Então, a gente traz ali uma mãe que passou por uma questão ali de que não deu... vamos supor, voltando a falar de vacina aqui, não deu uma vacina de catapora, a gente tem até um caso mesmo, até na redação, e quase custou a vida do meu filho. Então, a gente traz isso, né, traz essa história, né, conta a história dessa família para trazer a informação, porque a gente sabe que é uma maneira que a gente consegue alcançar esse público, que a gente chega, porque de fato a gente não deixa de informar o que é meningite, né, as vacinas e tal, mas a gente sabe que para alcançar é um outro caminho para poder chegar nesse... para poder acessar. Mas é isso, assim, há um sensacionalismo, alguma coisa. Isso a gente sabe que existe muito. E a gente toma muito cuidado, porque tem muitas coisas que quando a gente vê ali que está viralizando, quando você vai pesquisar, não é verdade, né? Ou é alguma coisa que você falou, gente, mas isso aconteceu há 3 anos, por que isso está voltando agora? Então, é um desafio hoje, né, para o jornalismo, que a gente está ali todo mundo buscando a sua audiência, né? E no meio de muita é isso, né? Muito sensacionalismo, muito terrorismo. Então, mas a maneira que a gente realmente se aproxima do público, que é muito forte nosso lá, é contar as histórias de famílias. Então, são por meio delas... Dos personagens mesmo. Dos personagens reais que vivenciaram, né, aquela situação, ou realmente como um alerta, ou como inspiração, ou como informação. Boa. Eu sempre conto essa história aqui, que eu começo meu consultório há mais de 30 anos e normalmente entrava no consultório para consulta a mãe, o bebê, o pai ficava lá de fora esperando... alguma informação que a mãe trazia de dentro, às vezes vinha a avó. Isso migrou para um percentual enorme de casais que entram hoje juntos na sala de consulta e não são raros hoje os pais que vêm desacompanhados da sua mãe, que está trabalhando e ele está com tempo livre para levar o filho. Isso é rotina hoje no calendário. Então, nessa evolução, vamos chamar assim, eu pergunto, quem consome a informação hoje da Crescer? Ela já foi só de mães, hoje é mais pais? Você tem esse número de quem são os seguidores, quem são os consumidores dessa informação? Vem crescendo também essa proporção que eu enxergo, você também vê nesses anos? A gente percebe esse movimento, mas a gente está muito no começo. É né? Muita mãe ainda. É quase sempre a mãe. Quando a gente fala no site, 85%. 85%. Isso. São mulheres. Mulheres. Então, isso diz muito, né? Diz muito, exato. Por tudo. Por tudo. Pelo que você sente em consultório. Não, eu estou falando de uma amostra viciada numa classe social diferente, eu não estou falando do Brasil como um todo, claro, né? Estou falando de São Paulo, bem nichado essa minha informação, né? Acho importante dizer, assim, o que eu percebo, assim, claramente a gente vê uma geração de pais que realmente querem ter filhos e querem estar com eles e cuidar e se informar e realmente igual para igual, para um casal. Exatamente. Eles são pais ali, né? Eles não ajudam, eles dividem, eles educam igualmente. Mas a gente ainda, infelizmente, está no começo. Então, é por isso que a gente fala que a gente vê muita sobrecarga materna ainda. Claro. Então, isso diz as muito 3 jornadas, aquela história da jornada. Exatamente. Então, a gente sempre é questionada, mas será que porque as mulheres querem que tudo seja feito do jeito delas? Né? Não. Claro que também tem esse lado. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas, assim, a gente vê um começo, assim, ainda tem uma questão estrutural muito grande. Né? E a gente vê isso muito, inclusive ali no nosso dia a dia ali como jornalistas, né? Então, o que a gente busca fazer sempre, né, nas nossas reportagens é trazer pais como personagem, né? Então, qualquer matéria que seja que a gente vai trazer sobre educação e tal, entrevistar pais, né? Porque a gente entende que a gente também tem esse papel. Se a gente quer que isso vire, a gente também... mais exato, na se informação. ele se engaja, a gente precisa, né? A gente também tem essa... Incluí-los, gente. É isso, porque também tem isso, né? Eu acho que, por muito tempo, eles ficaram num papel ali muito quase de coadjuvante, né? E quando a gente escuta também, eles falam, a gente
né, acaba às vezes se afastando porque acha que está fazendo tudo errado. Então, a gente reforça o tempo todo o quanto que, né, é preciso, assim, a gente sabe que não é de uma hora para outra, que é aquela divisão 50%, né, para cada... Existe em alguns lares, mas ainda é muito pouco, né? Então, acho que ainda recai muito sobre a mulher ali, e não é só o levar ao pediatra, né? O que a gente sempre fala, a execução da tarefa talvez seja o de menos. O problema é quem marcou, né? A lancheira, a mochila está pronta. Fazer a compra no mercado. Exato. Essa sobrecarga mental, né, é muito grande. E acho que vocês também, né, percebem isso né? É isso no dia a dia do consultório, né? Ainda não é a maioria, ainda não é 50%. Não, desculpa te interromper, mas eu tomei uma vez um verdadeiro tapa na cara, há uns 10, 15 anos atrás, eu conversando com o casal, e eu perguntando só pra mãe, e ele dorme? E ele come? Ele falou, você não vai perguntar nada pra mim? Vai perguntar. Certo. Justo. Eu me tomei um susto, na verdade, me senti mal, desconfortável. Felizmente não perdi o cliente, ele continuou voltando, pedi desculpas e minha atitude de fato mudou a partir daí. Porque eu direcionava e as vacinas, e a comida, e o crescimento. Ele está indo na escola, tudo, como assim, disse, opa, tô aqui, né? O coadjuvante, né? Ela que sabe, geralmente é perguntar para porque elas que têm as informações normalmente. Então isso também diz muito sobre como a gente também, do lado de cá do balcão, né, como prestadores de serviço para essa família, também enxerga também desse diferente. Né? Eu vejo, não sou pediatra, mas eu atendo bastante gestantes com quadros infecciosos, e que certamente já foram nas redes sociais, no Google, se informar, etc., sobre a condição, chega completamente devastados, porque leram um monte de coisa que não necessariamente tem a ver. Então, o primeiro papel meu é acolher e falar, calma, não é bem assim, vamos ver, né, o seu caso e cada caso. Mas o que eu ia falar em relação a isso é que cada vez mais o casal é que vem na consulta. Então, você tem uma gestante que está com algum quadro, o casal vem, ou se ele não está, ele entra remotamente, mas ele quer ouvir, ele quer esclarecer a parte dele em relação a tudo aquilo. Antes do bebê já nascer, né? Antes do bebê já nascer. Que é o que a gente sempre fala, então, né? Eu acho ótimo, porque você vê a participação. E outra, porque antes vinha a gestante, a mãe, ia para casa, daí ele perguntava um monte de coisa que ela não tinha perguntado, e daí, né, gerava toda aquela dúvida. E talvez a falta até a insegurança, porque ele tinha lido um monte de coisa que eu falei o contrário, ou não era exatamente de acordo com o caso. Então, acho que cada vez mais a participação masculina, seja junto com o filho, seja durante um pré-natal, eu não tenho dúvida, e é muito importante para dar um apoio ao outro, falar, vamos enfrentar, é para fazer isso, vamos em frente. Então... E, doutora, até quando a gente fala tanto de vínculo, né? A gente fala muito isso, né? Na gravidez, para o homem é muito já difícil, né? Porque ele não consegue sentir, ele não visualiza, né? Só ali no ultrassom, não sente mexer. É ele que toma o remédio. Mas eu acho que tira um pouco isso, porque quando a gente, né, tá esperando bebês, a gente está sob efeitos, não só de hormônios, mas de uma pressão. Você se sente ali, nossa, isso aqui, né, precisa dar certo. Né? Responsabilidade. Responsabilidade. Né? Que é isso, numa consulta você acaba até esquecendo, né? E acho que quando a gente fala em rede de apoio, né, ela começa ali, né? Rede de apoio na maternidade, né? Principalmente ali da parceria, né? Quem está junto ali. Já desde a gestação, né? É muito bacana para a gente ouvir isso, né? É muito legal. Uma curiosidade na pandemia, né? Porque foi um momento em que as pessoas tinham uma infodemia, né? Que a gente falou, ou seja, a quantidade de informações era absurda. E para vocês, na prática, houve um aumento do consumo da informação? Ou pelo contrário, como é que vocês lidaram do ponto de vista de uma revista que só tem matérias de responsabilidade, etc., durante a pandemia? Como é que foi essa vivência em termos daquela quantidade enorme de informações e poder realmente publicar o que era
né? Pelo menos o que a gente achava que era o mais correto. E como é que foi o consumo da informação nessa época? Vocês viram alguma diferença? Muita. Foi o período de maior audiência nosso. Ah, é? Maior audiência, como nunca visto antes, né? Agora a gente volta para um patamar esperado ali, né? Por Basal. todas as mudanças da internet. Mas foi o período de maior audiência e foi o período que para a gente foi muito gratificante, apesar de tudo, de entender o nosso papel, de informar, porque a gente falava direto, inclusive com vocês, né? Para levar informação, porque os pais estavam ali desesperados e, assim, pouco se sabia, né? Tava todo mundo, né? A gente não sabia muita coisa, mas da gente responder, da gente informar, olha, tá acontecendo, ainda as coisas estão acontecendo, né? Então, foi quando a gente mais trabalhou, assim, a redação, assim, era o tempo todo, a gente estudou, a gente acompanhou muito, eu falo que a gente sabe que tem muitas pessoas que, né, a gente ficou em casa também, mas para mim, parece que a pandemia ela passou num tempo diferente, porque a gente trabalhava, assim, absurdamente, né? A gente não estava ali dentro, né, dos hospitais, né, como vocês ali no front, mas informando os pais, porque realmente, assim, eles estavam ali angustiadíssimos, né? E de informar não só sobre saúde, né? O que eu faço com essa criança dentro de casa? Como assim? Eu vou... Como é que eu trabalho? Uma aula online. Exato. Como é que eu ensino online? As grávidas, desesperadas, porque realmente, né? Elas entraram ali para um grupo, né, de risco. Então, a gente percebia que quem engravidava sempre foi uma celebração. A gente tinha gestantes ali que eram leitoras desesperadas. Falavam assim, eu não queria ter engravidado agora. Né? Então, foi um período que realmente a gente esteve... Eu falo, ali foi onde a gente realmente se consolidou como um veículo que cuida da saúde infantil e da família. E aí, a nossa responsabilidade, sabe? Do que a gente estava divulgando, do que a gente estava publicando, as lives que a gente fez, que tudo bem, depois ninguém aguentava mais, mas era o que a gente tinha ali no momento. Então, para a gente foi um momento, assim, foi um marco assim, no jornalismo, acho que para a audiência, para quem trabalha com site, redes sociais, assim, foi... Acho que foi um impacto muito grande, né? Em todas as áreas da saúde física, mental, das escolas fechando e do impacto que tudo isso teve na qualidade do desenvolvimento, da alfabetização, da evasão escolar, da nutrição. Tem muitos aspectos que a pandemia trouxe, mas acho que um dos aspectos importantes foi essa proximidade também para a gente, dos veículos de informação, que nos propiciou muito que traduzissem para a população e colocassem todo o conhecimento científico, que nem sempre é fácil a gente fazer, mas esses canais, essa proximidade maior que a gente sempre se teve como fonte, como integração de informação, mas acho que a pandemia trouxe essa possibilidade também. Eu acho que daí derivou muita coisa, né? Eu acho que o R3K, por exemplo, é um canal de informação em saúde. Hoje a gente está aqui discutindo num canal de saúde com uma jornalista e médicos, um momento que foi, vamos dizer assim, oportuno da gente estar junto fazendo comunicações de saúde com qualidade como essas, com jornalismo de responsabilidade, com informações médicas de qualidade. Então, acho que essa proximidade da ciência e das fontes confiáveis com os veículos também confiáveis, criou um vínculo muito importante e de muita credibilidade. E aí que eu queria fazer essa pergunta, porque a gente começou falando um pouco disso, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco. Hoje, os TikToks, os influenciadores, esses vídeos, de novo, é claro que eles tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, com informação de qualidade e tudo, mas qual é a carga negativa qual o impacto de uma desinformação, ou uma informação não baseada em evidência, seja na introdução de alimentos, seja na recomendação equivocada de vacinas, ou a não recomendação, como é que a gente contrabalança? Como é que nós separamos a curadoria do joio do trigo? Como é que quem nos ouve, quem está nos acompanhando aqui, pode dizer, esse canal é bom, esse eu vou seguir, esse eu não vou seguir, esse é mais engraçado, esse eu gosto, esse eu não gosto?
Porque isso virou, obviamente, um consumo. Rodar o Instagram lá para cima e ver as historinhas parece um momento de lazer de muitos, né, Ana? Então, eu queria te ouvir como é que a gente tria, como é que quem está nos ouvindo tria o que é uma informação de qualidade ou não. Eu acho que duvidar, né? Acho que você tem que... A gente sempre fala, não passa essa informação para frente sem antes checar. Né? A gente viu isso muito na pandemia, a quantidade de WhatsApp, né? A quantidade de desinformação que a gente recebia pelo WhatsApp também. Então, a gente vê muito, a gente combate muito fake news no nosso dia a dia. Né? A gente tem momentos que a gente faz matéria justamente para combater fake news, assim, das mais absurdas, assim, de recomendações de, olha, eu fiz com meu filho isso, né? Eu dei tal medicação, eu usei tal produto de limpeza nele para curar tal doença, nesse nível mesmo, e funcionou. E aí as mães que você pega ali, né? Fala assim, pô, mas é uma mãe que está falando isso... e meu filho está passando por isso, né? Essas pessoas pegam no momento de fragilidade e elas acabam embarcando. E quando a gente está falando de saúde aí, né, da uma criança... E eles questionam a revista sobre, por exemplo, um caso desse que você citou, vocês recebem alguma... Olha, alguém falou isso, etc. Vocês podem falar sobre isso? Recebe. Sim, a gente tem um canal aí muito direto com eles, principalmente ali no Instagram, né, pelo direto ali, que eles mandam muitas coisas pra gente. Vocês viram isso? Ou porque tem a própria história... ou porque manda, e a gente está o tempo todo, né? Então, a gente faz parte, a gente tem grupos de mães, inclusive no WhatsApp, de gestantes, de mães, e a gente está acompanhando muito, muito isso. Então, a gente sabe o que acaba virando uma trend, né? E aí, a gente vai sempre, pô, mas isso aqui tá esquisito, né? Como assim dar isso aqui para a criança? E aí, a gente começa a passar, a combater realmente essa fake news. E quebrando isso, acho que a única... E aí, o recado que a gente sempre dá, né? A gente sempre fala com os pais, assim... e eu acho que isso a gente viu também muito na pandemia, né? O papel ali do pediatra, né? Eu acho que a gente viu muitos pais ali que entraram numa pandemia e eram pais tão acostumados a levar só o filho no pronto-socorro, no pronto-socorro, no pronto-socorro, que na hora que precisava de um suporte ali um pouco mais à distância, ainda não tinha ali as consultas online, ficou desesperado, não sabia para onde seguir. E aí começa o quê? A se informar ali, né? Acreditar no que está sendo colocado. Então, acho que o recado é assim, tenha uma informação, né? Seja sobre saúde, educação, checa. Né? Hoje, né, a gente tem aí à nossa disposição para o bem a tecnologia, né? Então, em canais realmente, né, como vocês, de especialistas ou de veículos que realmente, né, veículos que realmente informam, que são seguros, que checa, recheca, né? Sociedades médicas, exatamente. Então, não acreditar em magia. E não só da questão de saúde, né? A gente vê hoje uma frustração muito grande, né, das famílias, pais e mães, que tem as redes sociais um recorte. Né? Acho que a gente não pode esquecer que tem um recorte ali de algo que funcionou, né, naquela família. Então, isso causa uma ansiedade também. Puxa, até de comparações, né? O filho daquela influencer já anda, né? Com 8 meses. O meu tem 1 ano, não anda. O meu deve ter algum problema. Eu já falo, eu já brinco, eu já sabe as cores, e aí vai. Exato. Eu não sei se vocês... Até eu queria jogar agora, voltar para vocês a pergunta do quanto que vocês percebem... Porque a gente fala muito que as redes sociais, ela também criou esse universo... sempre teve de comparação, né? Mas antes era menor, era comparar ali com amigo, né? Com quem você estava no dia a dia. Ganhou uma dimensão muito maior, né? Se vocês percebem isso também, uma ansiedade das famílias muito maior, né? Porque estão ali se informando e vendo e comparando. Como que isso chega para vocês? Eu percebo sim, Ana. Eu acho que a gente tem hoje uma quantidade de informação e de um termo de comparação muito maior. E, infelizmente, a gente tem na rede social o lado bom de tudo, né? Só quem posta na rede social posta só os seus momentos felizes e há uma objetificação do consumo, de eu querer ser assim, de eu querer parecer, de meu filho ser assado, da festa ser linda. E a gente sabe que...
no dia a dia, a nossa vida não é um Instagram, não é um post no Instagram sempre com momentos felizes. Tudo tem uma dificuldade, os obstáculos que a gente enfrenta. Então, nem sempre as famílias, especialmente os pais mais jovens, estão preparados, né, para essa frustração, entre aspas, por essa culpa, muitas vezes. Eu acho que a gente passou de um momento de onde tudo era, vamos dizer, no núcleo familiar, para uma abrangência muito grande. Você falou que a gente está aprendendo, fazendo uma volta, eu acho que a gente está tendo esse letramento digital. Uhum. Eu acho que a gente está aprendendo a entender que aquilo ali é um mundo, não é a vida real, não é só o que está postado, que obviamente nem tudo que está ali é verdade, aquilo pode ser criado por inteligência artificial. Então a gente está aprendendo a evoluir, eu acho que a gente está construindo, na verdade, um caminho de mais volta, de um pouco mais centrado no que são os valores relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento. E acho que com criança tem muito disso, né? Tem um lado que a gente não pode sempre negar, que é a culpa, né? A culpa permeia os pais, né? Sempre que você vê que seu filho não anda, não come, ou tem uma dificuldade escolar, ou tem um transtorno de desenvolvimento, ou a amamentação não deu certo. Então, isso tudo sempre reveste porque você se prepara para fazer o melhor para os seus filhos. Então, tudo isso, quando você exacerba todo esse sentimento de frustração e de culpa, quando você só enxerga no seu entorno todo mundo feliz, todo mundo andando, todo mundo feliz, meus filhos ótimos, todos saudáveis. Ninguém posta se meu filho tem esse problema, estou levando no médico, ele está tomando remédio. Ele está com dificuldade no aprendizado, ele tem dislexia, ele tem um TDAH, ele tem suspeita de transtorno. Ninguém posta isso. Como se o autismo não existisse. Hoje nós estamos falando de uma criança para cada 26 dentro do espectro de autismo, né? E onde estão essas crianças nas redes sociais? Elas não estão, né? A não ser nos grupos, obviamente. Então é importante a gente ter essa conscientização de que nós estamos falando de um mundo paralelo ali nas redes sociais, que nem sempre trazem a realidade como ela é, né? Indo agora para uma outra visão da mesma pergunta, a gente pega um exemplo que aconteceu agora, recente, quando alguém conhecido, famoso, morre, por exemplo, de um câncer de intestino. Se você for marcar esta semana uma colonoscopia, está tudo lotado. Ninguém consegue. É verdade, é verdade. Por quê? Porque aquela notícia impacta na vida de todo mundo. Eu acho que até que é um lado... Lógico, vai ter um exagero, claro, mas, por outro lado, é um lado positivo. Não, sim. Então, a hora que você tem, em especial, pessoas famosas que têm alguma... Ou, às vezes, até alguma doença mais rara, que começa a vir, ou no WhatsApp, alguém me pergunta, doutora, essa doença... Um câncer nos olhos, que nem um artista famoso teve. Quanto começa que a ser falado, né? Nas pessoas, e eu acho que é um lado positivo de você ter isso nas redes sociais. Né? De ver, puxa, como é que eu faço para descobrir se eu tenho um câncer? Esse exame? Não, tudo bem. Então, às vezes, o próprio paciente, muitas vezes, me pede, fala, doutora, dá para a senhora pedir esse exame para mim? Eu falo, peraí. Deixa eu entender o que aconteceu, por que você quer fazer esse exame? Não, porque o fulano, não sei o quê. Então, eu acho que também tem esse lado do ponto de vista, quando a gente fala do poder da rede social, no sentido também de conscientização. Então, eu acho que tem os dois aspectos, que também é aquela história de ver o lado positivo da informação, no sentido de você falar, poxa, isso pode acontecer comigo, se aconteceu com uma pessoa que tem condições, tem tudo, por que não pode acontecer comigo? Então, eu acho que tem esse outro lado também interessante. Lá atrás, a gente viu isso acontecer, por exemplo, com vacina, né? Que teve uma criança também que morreu de meningite lá no passado, e as vacinas, você não achava quase vacina, né? Para dar. Falta vacina. Isso aí. Que é né, assim, tem o lado bom para se falar sobre a doença, né? E é isso, é uma morte que dava para prevenir, mas também previne sempre, né? Cuida sempre. Mas eu acho que também é um momento ali que você consegue passar esses recados, né? Eu acho que nem tudo é bom e ruim o tempo todo. Eu acho que o discernimento, acho que o cuidado, que eu acho que a gente está... É isso, o que o doutor Kifuri falou, né? Eu acho que a gente está num momento de letramento digital e a gente percebe também aí todo mundo hoje questionando um pouco mais, né? Quando a gente acompanha, né, nas redes, fala assim, mas isso é verdade? As próprias pessoas hoje é curioso, né? Fala assim, qual é a fonte, né? Nos comentários.
quando a gente vê em qualquer, enfim, qualquer perfil. Mas qual é a fonte disso que você está me contando? Isso você é graças à pandemia, né? Pô, Porque a gente cansou de falar, vai atrás da fonte. A da vacina, na pandemia foi uma loucura. As pessoas falavam sobre, né, a composição da vacina. Era muito curioso. Eu falei, gente, ninguém nunca falou, nunca questionou qual era um componente de uma vacina. Transmitindo a aprovação da vacina pela Anvisa em rede nacional, como se fosse uma final de Copa do Mundo, todo mundo assistindo. Comemorando, né? Então, Caminhando já para o fim, Ana, a gente não podia deixar, nós estamos no agosto, né? No agosto dourado, o mês da amamentação, de estímulo à amamentação, e que é um dos pilares para nós pediatras, o desenvolvimento, o começo de vida, e eu acho que talvez seja uma das épocas mais difíceis, né? Do nascimento, que é lidar com a amamentação, com a volta ao trabalho, com sucesso ou não da amamentação e as dificuldades que temos em frente. O que você vê? A gente passou por uma fase, de novo, eu falo pela minha história, a gente era muito insistente na amamentação, pouco compreendia aquela mulher que não queria amamentar 30 anos atrás, ou que não conseguia. Essa mulher recebia uma carga de culpa muito grande, inclusive de nós pediatras, que insistia, que parecia aquela que não estava muito interessada, não respeitava muito os limites de saúde física e mental de cada um. A gente passa hoje por uma romantização muito menor do que era a amamentação, que a gente sabe que são dores e nem tudo são flores e dores. Como é que você enxerga essa comunicação em relação à amamentação nesses últimos anos também? Como é que as mães estão encarando? Como é que a sociedade está olhando os pais para esse aspecto do desenvolvimento e logo após o nascimento? O que a gente vê, o que eu vejo muito de mudança, e eu acho até bonito como a gente tem visto, ainda, né, da parte da sociedade, né, e das pessoas ao redor, é um acolhimento maior hoje em dia a maternidade, a mulher, apesar da gente falar que ainda tem muito a avançar. E na amamentação não é diferente, porque a gente sempre fala, amamentar é um direito. Se é um direito, é uma escolha também daquela mulher, desde que ela saiba, tenha à mão, né, tudo que os benefícios, né, ela tem a informação. Exato. Olha, não é fácil, né? Você, né, porque lá no passado, e a gente escrevia isso lá, amamentar é instintivo, né? Isso. Não é, né? Você está aprendendo, o bebê também está aprendendo, é um momento de aprendizado ali. Então, assim, a partir do momento que ela tem informação de tudo, e escolher ela seja acolhida, porque a gente vê muito nesse período, assim, é fundamental, né? E ainda mais quando a gente olha para uma população menos privilegiada, que realmente talvez seja o período que aquela criança vai ser melhor alimentada, né? É o melhor, assim, é riquíssimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas mães que queriam e não conseguiram, elas se recolhem, porque é quase que uma vergonha. Ainda é hoje, né? Mas a gente sente que está mudando bastante isso. Não é mais como era, né? A gente tinha ali muitos movimentos. A gente vê isso muito lá fora, né? De mães que não podem amamentar em tal lugar, dos olhares feios das pessoas. Isso ainda existe, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um acolhimento para os dois lados. Para quem quer amamentar, né? E aí você, né, o suporte que essa mulher precisa ter, né? A gente fala que amamentar não é só uma questão da mulher, do entorno. Peito e uma boca, né? E também do entorno, né? Um copo de água que faz diferença. Eu lembro quando eu amamentava, o período que eu mais tinha sede e fome. Claro. Então, você ter um lanchinho e um copo de água ou um suco ali faz diferença, né? Até as mamadas na madrugada, então, né? De ter alguém ali, né? Que vai segurar esse bebê, que você pode dormir, que vai ficar com aquele bebezinho, pode trocar uma fralda. Então, assim, há o que ser feito, e não só dali junto, né, com a mulher, né, eu acho que a gente vai ali para as empresas de ter uma sala de amamentação. Uma licença mais tempo. Exato. Acho o pai, uma licença quando a gente fala em rede de apoio, não é essa rede de apoio tão restrita, né, quanto as pessoas estão acostumadas, alguém que esteja junto ali do lado da mulher. Não, é muito mais amplo. Dá condições para que aquilo realmente aconteça. Exato.
mas também desse respeito, né, a essa mulher que não consegue. A gente vê muitas mães de prematuras, né? Você deve, enfim, o sofrimento que para elas, né, nesse período, e aí também é o bonito de mães que podem, né, doar, Exato. né, para esses bebês que por algum motivo não podem ser amamentados ali pela mãe. Então, para a gente, o agosto é um mês ali, né, da amamentação, a gente reforça muito isso, mas sempre também acolhendo as decisões daquela mulher, né? Acho que a gente está nesse, né, nesse movimento, né, nesse momento. Olha, né, você tem essa informação, tem isso, aquilo, tá, é sua decisão, né? Isso aí. É o seu filho, é sua decisão. Bom. Não, é isso aí. Bom, Ana Paula Pontes dando uma aula aqui, né? A gente aprendendo Imagina! em relação ao jornalismo. Aí, e assim, mostrando... eu achei bem interessante essa história da amamentação, porque como não é meu dia a dia, é o que você falou, é um direito, não é um dever, né? Então, ela precisa, obviamente, ter as informações, né? Eu acabei de voltar da Amazônia, lá eu faço projeto social, e lá a amamentação é praticamente 100%. Porque e para a vida toda, né? Não, tem plano B. E é, de fato, o que você falou. Eu acho que é o período de melhor alimentação daquelas crianças. Nutrição, né? Então, quando você vê que ela está com 1 ano e meio, amamentando, a gente não... Obviamente, eu acho que é muito diferente a realidade do que você vê aqui no teu consultório. E eu acho que é importante, você falou, de acolher essa mãe, que por motivos, né, diversos aí acaba não podendo amamentar. Ana, super obrigado. Falar das redes aqui. @Revista Crescer, @Apontes Ferreira, das suas redes sociais, @Rosana Richman, @Renato Kifuri e @R3K Oficial. Esse episódio e tantos outros estão nos nossos tocadores de podcast, no nosso YouTube, no nosso canal. Assistam, recomendem e sugiram também novos assuntos para que a gente possa trazer sempre informação de qualidade. Obrigado, Ana, por estar conosco. Foi um prazer. Informação de qualidade. Exato. Né? Responsabilidade e qualidade, que é fundamental. Crescer.com.br, aí quem quiser entrar no site. Isso aí. Uma honra ser colunista lá da revista. Sim. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima, Até mais.